até o 22, Deus tratou com os homens, com a nação e etc. Agora Deus está tratando com os sacerdotes, está tratando com os reis. O que Deus vai fazer com esta nação, porque esses homens, esses líderes, eles falharam, eles deixaram a coisa acontecer a seu bel prazer, da sua forma, e a nação se afundou. Vimos aqui, semana passada, a responsabilidade de não tomar decisão quando tem que tomar decisão. Qual o nome que se dá para isso? Tipificando, omissão. O que é omissão? É quando eu tenho o dever de praticar algo por força de lei, e no nosso caso, por os princípios, e a gente não toma decisão. Se chama omissão. E esses homens aqui, por vantagens indevidas, sejam de finanças ou prazeres e pecados, consentiram que a nação se afundasse em pecado e misturaram, toleraram o culto como culto misto. Culto onde se adorava a Baal e adorava-se a Deus. E os líderes aqui, Deus agora traz uma sentença contra eles. E Deus fala no versículo 2, ai, vou tratar com vocês, eu vou pegar vocês e a família de vocês, porque vocês prevaricaram, adulteraram contra a minha palavra. E aí a gente observa que esses homens, o Senhor está os repreendendo, porque muitos deles levantaram falsas profecias em nome de Deus. Eu sempre falo isso com vocês aqui. Essa história, Deus falou comigo, às vezes eu fico pensando, eu vejo Deus falando com pessoas caídas, no caso de cristãos, quando é uma palavra de exortação, quando é uma palavra de, desse leito, é isso, é aquilo. Agora, o vaso de cabeça para baixo, o vaso vivendo uma vida de pecado, o vaso vivendo uma vida, entenda-se pecado aqui, até pecado de omissão. Como que Deus pode ser justo quando pessoas que buscam, que oram, que vivem os princípios, não têm isso supostamente, e aqueles que vivem uma vida toda irregular, sobem no altar, se intitulam profeta, ministram sobre a vida dos outros, mas não vivem a palavra. Não vivem, não se submete a ninguém, não congrega a ninguém, não tem pastoreio, não tem igreja, não são fiéis nas suas ações para com Deus, e se intitulam. E ele fala, não, o Senhor falou comigo. Está cheio por aí. E quando não concorda, saem, abrem uma igreja e arrastam pessoas para lá. Porque tem gente que gosta de viver do misticismo. Aqui no capítulo 23, Deus está condenando. Condenando aqui porque vocês falaram coisas como se eu tivesse falado, eu vou ainda apertar mais. Então aqui há uma outra advertência. A gente precisa tomar cuidado com essas frases de Facebook, de Instagram, frases de efeito, homem de Deus, mulher de Deus e tal. Mas não vive, pô. Não vive. Mas o povo gosta disso. Tem algumas coisas nas redes sociais, eu ainda não tive tempo para ver isso, acho que eu não vou ter. Outro dia eu estava comentando, tem um aí que ela começa a live dela assim, e ela começa a arrumar cabelo, fazer isso, e não sei o quê, e fala, vão chegando, Deus tem uma palavra para você, uma profecia para você, e ela está lá, fazendo o merchan dela. Querido, vou falar uma coisa para você, a gente rala o peito no chão, a gente busca o Senhor, e para conseguir uma audiência, para ouvir um programa da igreja, para assistir uma palavra, só o sangue. É questão de minutos. 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas estão lá linkadas. E sabe o que é interessante? Pagam para receber uma profecia. Pagam para receber uma profecia. A questão a maioria dessas questões, essas pessoas não são pastoreadas, não congregam, não aceitam ser confrontadas.
não conhece as Escrituras, mas o povo paga para isso. É mais ou menos uma feitiçaria. Paga por si um trabalho. Aí ouve o que quer. Ouve o que quer. Tem um monte de gente que faz estudos para trabalhar no emocional. Só que o texto aqui está dizendo que Deus vai punir com severidade aqueles que profetizaram mentiras em seu nome. Eu faço uma pergunta para você essa noite. Deus mudou? Não. Estamos vivenciando algumas coisas assim? Estamos. Acabei de contar um exemplo para você. Observação, para a gente nunca usar o nome de Deus em vão. Seja para fazer um compromisso, seja para confirmar algo, seja por alguma coisa, o nome de Deus se tornou tão vulgar na boca de uma geração que não o teme, que tudo é em nome de Jesus, está ligado, está na fé, está amarrado. Como está amarrado, irmão? Está com a vida, entende? É essa questão que a gente precisa olhar e dizer, para aí, estão fazendo Deus ser um Deus que aceita tudo, que tolera tudo. E aqui o texto está dizendo que Deus iria tratar, e tratou, porque usar o nome de Deus em vão é complicado. A mesma coisa aqui vale para alguém que dá um mau testemunho. Um mau testemunho. E todo mundo sabe que você fala que é cristã, mas no seu bairro, na sua família, na sua casa, todo mundo sabe que você é da boca suja, desviado, e fala, meu Deus, mas as pessoas olham e falam, olha, aí, esse que é crente, diz que é isso, que é aquilo. Cuidado, o Senhor disse que iria tratar com essa nação. Nós vimos a semana passada que Deus, através de Jeremias, expõe o quadro que estava a nação. A nação estava mergulhada numa escuridão espiritual tão grande, mas tão grande, que Deus usa o profeta para denunciar e dizer, vou tratar, e vou pegar. Do verso 1 ao 4, há uma palavra de repreensão, o Senhor diz, ai dos pastores. Do 5 ao 8, Deus diz que Ele é justiça. Do 9 ao 15, contra os falsos profetas. Além dos falsos pastores, ainda tinha os falsos profetas. E que Deus está bravo com eles. Do verso 16 ao 22, há uma declaração, Deus dizendo assim, eu não os enviei. Porque eles falavam assim, Deus falou comigo, Deus me enviou, Deus mandou dizer, assim diz o Senhor. E Deus está dizendo, eu não estou neles. Do 23 ao 24, Deus fala que Ele é o Deus de perto e Deus de longe. O que Deus está dizendo? Eu conheço o que se faz em aberto e conheço o que se faz em oculto. Eu sou Deus que enxergo de dia, enxergo de noite. Eu sou Deus que olho para a terra e conheço tudo. E do verso 25 ao verso 20, nós encontramos o Senhor tratando sobre o destino desses falsos profetas. E aí nós vimos a semana passada, sobre alguns desses versos que compartilhamos, o Senhor falando que Ele ia trazer sobre a nação o cativeiro, ia exterminar esse povo, mas Ele não ia quebrar a aliança dele, mas 70 anos isso ia acontecer de cativeiro. E Ele lembra um texto, se você puder abrir a sua Bíblia agora aí, apenas para você ler rápido, Deuteronômio 30, nós não vamos ler de 1 a 10, quando Deus fala, quando que a bênção viria e quando que a maldição viria. Deus trata isso com o seu povo de uma maneira muito clara. E Deus está dizendo que quando acontece o arrependimento, o Senhor literalmente conhece quando isso ocorre e Ele traz isso como forma de abençoar. No entanto, você que está vendo o estudo comigo, há quanto tempo Deus está falando com essa nação? Há quanto tempo? Vou fazer um paralelo aqui. Elisângela, quanto tempo eu estou nesse estudo de Jeremias? Sabe? Mas nós estamos há 6 meses. É isso que você falou, 6? Nós estamos há 6 meses praticamente nesse estudo. E vamos, já mudou até um pouquinho o calendário, porque
contar de quinta-feira passada para agora, outubro terminaríamos. Mas o que eu quero dizer com isso, Eliane? Você, a senhora, eu, não podemos alegar que Deus não está falando com a gente. Amém, igreja? Deus está falando com a gente. A mesma coisa, o texto bíblico que estamos tratando, o livro, há quanto tempo Deus vem falando? Arrependam-se, mudem, se convertam. E o que está acontecendo? Presta atenção, irmão, o pecado chegou numa tal forma na nação, contaminou o rei, contaminou o sacerdote, contaminou o profeta, contaminou o príncipe, contaminou. Tudo isso acontece por causa da falta de atitude, de decisões que somos nós quem temos que tomar. O pecado entrou. Os homens se tornaram corruptos, as mulheres também, mas naquela época o conceito de governo era uma coisa muito mais masculina, de maneira que a nação caiu. Aonde não tem mudança, aonde não se pontua, vira bagunça. Casa que não tem governo, vira bagunça. Casa que não tem exemplo, vira bagunça. Casa em que o homem não assume o seu papel de homem, vira bagunça. Casa em que a esposa não assume o seu papel de esposa, de mãe, de mulher, vira bagunça. Igreja que é tolerante com o pecado, vira bagunça. Às vezes eu e a minha esposa, nós ficamos nos perguntando se nós é que estamos errando, quando alguns critérios para se trazer algumas posições, estamos pegando pesado ou não. Por quê? Porque você vê hoje, senhor Marcelo, que algumas instituições ditas evangélicas, a pessoa chega hoje na igreja, amanhã está no púlpito ministrando louvor, pregando no púlpito, ninguém sabe quem ela foi, quem ela é, o seu passado, envolvida com o quê, se é um satanista, se é uma vida torta. Imagine alguém errado ministrando sobre a vida de inocentes. É lobo cuidando de cordeiro. No entanto, o Senhor está dizendo aqui que Ele vai tratar nessa situação e que ainda que Ele tenha que passar a régua, e isso Ele vai fazer, limpar, Ele vai trazer um povo novo. E ganhando com você tempo na história, cativeiro, invasão babilônica, extermínio, morte, destruição do templo, destruição de Jerusalém, aquilo que Deus deu. Outra palavra que eu quero ter com você: não reclame das coisas que Deus fez, te deu e você perdeu. Porque quem perde as coisas que Deus dá tem alguma causa. Alguma causa tem. Mas às vezes Deus nos dá a bênção, sabe o que a gente faz com a bênção? A gente perde ela. Eu canso de ver esse exemplo, por exemplo, na infidelidade para com Deus. Não tem jeito, não espere. Ora pedindo uma família, Deus dá uma família, eu jogo a família no lixo. Ora pedindo um emprego, Deus prepara o emprego, eu faço do emprego um ídolo, e por aí vai embora. O texto está dizendo que o Senhor nosso Deus, Ele ia limpar a nação, ia levar um povo para lá, ia morrer gente, ia nascer gente. E Deus diz: casem-se, deem-se em casamento e voltem. Demorou 70 anos para esse tempo de cativeiro, e de fato aconteceu. Só que Deus está falando agora nesse capítulo 23, que ao contrário dos falsos juízes, Ele é justo. E Ele vai trazer justiça sobre essas questões erradas que esse povo vinha trazendo sobre a nação. Deus está falando também nesse texto que nós acabamos de ver, que o padrão de um rei era outro. Por exemplo, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 21, versos 11 e 12, melhor dizendo. Jeremias capítulo 21, versos 11 e 12. Quem encontrou, fique em pé e leia alto para que possa sair no áudio também. Jeremias 21, versículo 11 e 12. É culto de estudo, tá, querido? A gente deveria ter trazido Bíblia, só para lembrar.
todos, mas nesse principalmente. De Jeremias 21, verso 11 e 12. Pode ler quem encontrou. Meu Deus. O que Deus está dizendo? E você também vai encontrar isso no livro de Deuteronômio, o padrão de um rei. Mas, irmãos, parece um país que talvez você conheça. A justiça foi embora. Vale agora a injustiça. Então, quem deveria de trazer a justiça, a aplicação da justiça, fechou os olhos por causa de vantagens. Não sei se você conhece alguma nação no mundo que pode estar vivendo isso. Talvez você conheça alguma. Não é? Aonde os padrões de justiça se tornaram fora. E Deus está dizendo, vocês que coloquei aí deveriam de estar fazendo o que é certo. Deixa eu só compartilhar um outro assunto com você, ainda nessa linha. Paulo escreve aos Romanos, e Pedro também, sobre autoridade. Que toda autoridade legítima é constituída por Deus. Perfeito? E que nenhuma autoridade passa sem o critério da permissão de Deus. Se fazemos mau uso daquilo que poderíamos fazer, não é culpa de Deus, é culpa dos homens. O que isto está dizendo? É que Deus é justo, e Deus está aqui bem claro para você entender. Deus vai tratar com toda autoridade que fez mau uso da sua incumbência de autoridade. Vai. Se você não ver aqui, ainda, aguarde o dia do juízo de Deus. Porque nós, como obedientes ao Senhor, nos submetemos porque Ele permitiu. Mas o texto dá uma declaração clássica, que a justiça é de Deus, e Ele vai tratar, no caso da nação, como Ele fez. Do verso 7 e 8, o Senhor está dizendo, está chegando, vem dias, que essas coisas se apressam a chegar. Do 9 ao 40, trata exatamente do abuso do ofício que esses homens tinham. O que isso significa? As pessoas falavam em nome de Deus para oprimir, para ter vantagem, para ganhar. A corrupção sacerdotal atingiu um nível de tal forma que, incluindo esses e os reis, eles extrapolaram do seu direito. Então, não se assuste com algumas coisas que talvez você esteja vendo em determinadas nações do mundo, aonde as pessoas acham assim, aqui é nós, aqui nós mandamos, aqui vai ser do nosso jeito. Vai não. Sabe por quê? Porque Deus há de julgar. Por isso que a igreja precisa orar. Você está entendendo ou não? Orar. E não dizer assim, não tem a ver comigo. Tem a ver. Porque Deus está cobrando aqui de uma nação. Porque eles não se posicionaram. Esses falsos profetas se associaram a seitas pagãs. E não agiam pelo conselho de Deus. O que é isso? Eu disse aqui a semana passada. Incorporaram para dentro do culto práticas que são práticas pagãs. Eu não vou nem falar, eu disse aqui a semana passada sobre uma festa chamada Halloween, que é festa aos mortos, e hoje está cheio de gente fazendo. Já não basta uma que as pessoas mudaram de nome, estão colocando aí. Deus está dizendo, vocês trouxeram para dentro do culto coisas que não cabem. E eu comentei até alguns exemplos aqui a semana passada. Aí a Bíblia fala no texto que lemos também, que esse estresse que aconteceu na vida do profeta, e nós falamos muito bem, caminhamos quando pausamos aí, é que o estado emocional de Jeremias e físico ficou tão pesado que ele sentiu dores no seu corpo, ele se sentiu mentalmente fraco, ele sentiu a opressão no seu íntimo, e isso, ele dizia que ele se sentia como se um embriagado, ou seja, ele estava vivendo as dores, porque, irmãos, o que Deus falava e mostrava para Jeremias era caos. Era caos. É como se Deus pegasse um de vocês hoje, um de nós, e nos mostrasse alguma coisa que Ele está a fazer de juízo sobre uma casa, sobre uma nação, sobre um reino. Eu sempre
converso com a Fernanda sobre algumas coisas, pastores, que quando a gente está acompanhando um caso, houve aconselhamento, houve ensino, houve orientação, e há uma resistência de mudança, de conversão e etc. E de repente acontecem algumas coisas, eu disse e já vivi isso, que o Espírito Santo falou assim, continue orando, mas agora é comigo, é eu que estou tratando. E geralmente quando venho tratar do Senhor, esse ai aqui, literalmente, vem da alma, por causa de desobediência. E o profeta diz aqui, que ele está se sentindo sobrecarregado, por causa das palavras de Deus. Irmãos, eu já comentei, acho que foi no antepenúltimo capítulo desse aqui, anterior a esse, que tudo que as pessoas não queriam era Jeremias perto. Esse homem Deus o chamou, e fala lá no capítulo 1, desde o ventre da tua mãe. Agora, Jeremias é tão odiado pela nação, porque onde ele chega, fala, lá vem ele. Ele vai, e Deus falou, eu te levantei para isso mesmo. E ninguém gosta de ter um profeta, um sacerdote, vamos colocar um profeta, alguém aqui, que chegue e diga assim, ó, Deus manda dizer para você isso. Ninguém quer. A gente gosta de ouvir coisas boas, coisas do tipo, ó, você vai emagrecer sem fazer regime, sem treinar, tá? Vai ficar com barriga de tanquinho, seu cabelo vai ficar top, não precisa nunca mais alisar, você vai ficar musculoso, bonitão, tá bom? Continue aí, mas não, esse é um falso profeta que está falando isso aí, tá? Não vai malhar não vai fazer dieta não, para você ver se não vai acontecer. Você não vai aonde, você vai parar. Entende? Mas geralmente as pessoas querem ouvir isso. Marca-se um culto de ensino, que culto de ensino, que culto de oração, vamos fazer uns pá e tal. Mas não tem transformação de vida. Então ninguém queria Jeremias perto. E ele diz no capítulo 23, que ele está tão sobrecarregado por causa da santidade de Deus. Ou seja, o que Deus está pedindo está de tal forma mexendo com ele, a ponto que as pessoas odeiam Jeremias. E qual é uma maneira de você desestabilizar um profeta? É fazer-lhe falsas acusações. É colocar ele em dúvida. É colocar sua palavra em descrédito. É colocar sua honra em questionamento. E vocês viram nos capítulos anteriores que até esse plano foi tomado. Quando você vai ler o livro de Esdras, quem já leu o livro de Esdras uma vez na vida, e Neemias? Quem já, levanta a mão, quero contar os crentes que eu tenho na igreja. Olha quanta gente não leu o livro de Neemias e Esdras na vida. Você não pode entrar no céu assim, precisa ler. Veja bem, querido, você vai encontrar lá um homem que se levou, alguns, Sambalate, Tobias e Gesem. Você vai encontrar esse homem Tobias, por exemplo, envolvido com esquemas de alguns dos líderes que eram de Israel para tirar a força de Neemias e de Esdras. Então o que a gente encontra no capítulo 23 é Deus dizendo, estou dando um basta disso. E de Jeremias ele cuida. E nós paramos exatamente aqui. O Senhor disse que os adúlteros, eles estavam esparramados na nação. Que tipo de adúltero Deus está falando? Deus está falando aqui dois tipos de adúlteros. Primeiro, que até o culto de prostituição cultural, de atos sexuais, que era prática do baalismo e de outras seitas, o povo de Deus estava vivendo isso. E a outra forma aqui da prostituição é a prostituição espiritual. Os efeitos dessa prostituição, desse adultério, chegou em tal forma que a nação foi tocada. Foi tocada, atingiu. Irmãos, o pecado, ele é como uma enchente. Se as comportas não forem na hora fechadas, o estrago vai ser grande. Você está entendendo? Diga amém. Tem coisas que a gente precisa dizer assim, está findado isto aqui na minha vida hoje. Porque os nossos erros e pecados, quando não tratamos dele, pode atingir a nossa casa, pode atingir a nossa vida por inteiro. Quantas pessoas que você conhece, eu tenho certeza, o Alex deve conhecer, um monte de gente que hoje já está da idade média para entrar na terceira idade, que não tem nada,
que não construíram nada, porque levaram uma vida de bobagem, gandaia, bebida, prostituição, drogas. Não conseguiram construir um patrimônio, não conseguiram levantar, se formar. Vem vindo, vai atravessando. O pecado faz isso. O pecado mata, destrói, arrebenta. E quando o Senhor está falando aqui, Ele disse que sobre as pastagens dele, por exemplo, Ele ia resolver isso de tal forma que Ele secou. Aí sabe o que eu escuto hoje, Jacira? Isso é evento da natureza. Isso não tem nada a ver. Alguém já ouviu isso ou não? Não, isso que está acontecendo agora é o efeito disso, o efeito daquilo. Tá, esta a resposta da ciência. Beleza. Agora, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? No final, o que estaria? Olha como é que está vivendo a geração. Tem dinheiro para fazer bobagens na saúde, mas não tem dinheiro para cuidar uma pessoa que amputou uma perna, para dar-lhe uma prótese de perna. Tem dinheiro para gastar com coisas terríveis, mas não tem investimento naquilo que é justo. E aí, quando você fala em justiça, você é antiquado. Você é isso, você é aquilo. Onde já se viu? Você diz que é crente ainda. Onde está o amor? Aliás, disseram que o amor venceu, não é? Onde está o amor? Nossa, amor. Então, para justificar erros e pecados, eles se unem. E aqui o texto está dizendo que o próprio Deus deu um basta, secou. E o que me assusta, sabe, irmã Silvânia, é que as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e muitos de nós estão assim ainda. Isso não tem nada a ver. Eu não acredito nisso. Eu não vejo a Bíblia desse jeito. O meu olhar não é esse. Olha para o texto. Olha o que Deus está dizendo para uma nação que Ele levantou, uma nação que Ele elegeu. Esses profetas que deviam falar em nome de Deus se corromperam. Mentiram. Irmã Lurdinha, a senhora deve conhecer alguém que fala que é de Deus e está com a vida mais torta do que o homenzinho torto do corinho que a gente cantava. Não é? E que sobe para o altar e fala assim, diz o Senhor. E que prega. E que fala. E o povo diz, aleluia, amém. Mas a vida está errada. Deus está dizendo aqui, ó, que esses sacerdotes tiraram a lei dele e aplicaram o que eles queriam ouvir. O Senhor diz, vocês contaminaram a terra. Vocês contaminaram a nação. E eu quero fazer aqui só para você pensar, não fale não. Porque é bem certo que talvez alguns de vocês, se não nós mesmos, vamos nos lembrar agora de alguns maus exemplos que afastou algumas pessoas dos caminhos de Deus pelas práticas abomináveis. E por querer justificar. É a mesma história de quem gosta de beber, fica inventando assunto, caçando assunto. É a história de quem quer viver uma vida libertina, que vai ficar dizendo, Deus quer o meu coração, Deus não quer o meu corpo. É interessante, né? Que a santidade não conta, não. Você quer viver uma vida pecaminosa. Seria tão fácil, né? Não, eu creio em Jesus, mas saio com todas. A mulher fala, eu creio em Jesus, mas apronto com todos. Eu creio em Jesus e uso droga. Eu creio em Jesus e bebo. Eu creio em Jesus. Que crê? Que fé é esta? Seria muito comum isso. E Deus está dizendo aqui que esse tipo de comportamento deles contaminou a terra deles. Sabe qual é a advertência para nós aqui? Cuidado para a gente não estar contaminando a terra com o mau testemunho, porque a conta já começou a chegar para nós. A conta já começou a chegar. É tanta libertinagem, é tanto não mexe com isso, não pode aquilo, que recentemente nós encontramos alguém que um dia foi da fé, invocando para que pessoas de uma prática de pecado fossem para a igreja dele, que lá pode tudo, para manter as pessoas dentro da igreja. Não se prega a Bíblia. Você viu um pastor que veio pregar na campanha dos 12 dias, ele disse que ele foi chamado, e alguém disse para ele, olha, já temos as suas despesas pagas, já temos isso, por favor, não fale de pecado aqui nesta igreja, que aqui nesta igreja não pode falar de pecado. Ora, se não se fala de pecado, vai ter um povo que não conhece, ou um povo que vai ficar nessa prática. E aqui Deus está dizendo, o silêncio de vocês contaminou a terra. Olha, irmãos, é melhor teu filho chorar hoje, por você lhe disciplinar, e ele mesmo assim fazer errado, do que amanhã você chorar, porque o teu filho está vivendo errado, porque você não corrigiu. É melhor você chorar
lá na frente, mas com a responsabilidade e consciência de que você advertiu, tratou, corrigiu, disciplinou, chegou à varinha e ele escolheu o caminho dele. Assim eu quero dizer para você que esta nação aqui, os líderes, não tomaram a posição. Hoje nós estamos vendo doutrinadores do mundo trazendo ensinamento como educar filhos, nos padrões dele. Mas o que a Bíblia fala? Não, o que a Bíblia fala não conta, a Bíblia não, isso aqui é coisa do passado. Aí o que a gente encontra? Deixa eu dar um exemplo para você. Você já viu uma expressão, se não me fala no livro de Provérbios, que chama a criança de insensata? Porque ele não sabe o que faz. Ele não tem consciência. A estutícia está para a criança. Por isso o livro de Provérbios fala, ensina, advirta, discipline, corrige-o. Porque criança não sabe. Quem que vai dizer para ela, não fale palavrão, não dê na cara dos outros, não guspa na cara dos outros, não bata no professor, respeita o outro. Quem que vai mostrar isso para ela? Eu que sou o pai. Você que é a mãe. Porque a estutícia está para a criança. Se os líderes, que responsáveis pela parte espiritual da igreja, não tratam as suas ovelhas, não as disciplinam, não as corrigem, não afastam do altar, se for o caso, não ponham elas nos seus lugares para que pensem, não as humilhem, mas que tragam para elas a consciência de que estão em pecado. Sabe de quem é a responsabilidade? No mesmo paralelo que eu fiz com você, do pai e da mãe, que não educa o filho. Olha o que o texto diz. A criança, a estultícia está para a criança. Agora, uma criança que cresce sem ter limites, sem saber de consequências quando ela faz coisa errada, meu irmão, pode acreditar, quando ela for adulta, você vai ver coisas que, além de te envergonhar, você vai se arrepender antes você tivesse tratado em casa, do que a rua aí fora está tratando. Meu pai sempre falava isso. Quem não honra, que não faz aqui, aprender na rua do pior jeito. E é verdade, do pior jeito. Esses homens aqui, a Bíblia está dizendo, o Senhor está falando, vocês são responsáveis por trazer impureza para a nação. E o profeta, o Senhor está dizendo, e o sacerdote, vocês poluíram. Os profetas de Samaria, que eram atuantes naquela região, por quê? Porque eles, divisão, tribos do norte, tribos do sul. Olha que nível que eles chegaram lá. Eles profetizaram dentro do templo lá em Samaria, em nome de Baal. Essa semana eu vi um negócio que me chocou, mas me chocou, assim, assustado. Eu vi uma ação que aconteceu num país aqui, onde os satanistas estavam ungindo as pessoas que passavam nas ruas, ungindo, e celebrando o aborto. Celebrando o aborto, porque eles abriram uma casa de aborto. Pois é, queridos, aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Que para tudo diz amém. Um moço nosso aqui da igreja hoje, tomando café comigo aqui com o Fernando à tarde, ele disse de um exemplo que aconteceu agora, nesse pleito eleitoral aí. Essa pessoa não é cristã, mas todos os dias, nos horários de intervalo onde ele trabalha, essa pessoa que não adora a Deus, você já deve imaginar, esta pessoa ia para os seus cantos e fazia os seus votos para que acontecesse o que eles queriam e não acontecesse aquilo que os cristãos queriam. Agora, quando a gente olha para esse texto, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Quantos que conseguem olhar e perceber que a santidade já não é mais importante no reino? A santidade não é levada a sério. Não é levada a sério a lei de Deus. Não é levado. Olha, uma das datas mais importantes para nós é a Páscoa. Essa sim, oficial, significa a libertação, é a crucificação de Jesus Cristo, a sua ressurreição. O que muitos fazem hoje com a Páscoa?
outras coisas. Menos honrar Jesus. O senhor vai fazer culto da ressurreição? Ah, pelo amor de Deus, eu já tinha amado churras na beira da cachoeira. Ué. Aí pegam outras coisas e substituem. E trazem algumas práticas para a vida que não são bíblicas. Deus está dizendo que esses homens fizeram Israel errar, pecar, e Deus então iria tratar com eles, porque eles sabiam, e todas essas coisas que estavam agora acontecendo foram advertidas pelo Senhor. Deus está dizendo também nesse capítulo que ele, Deus, está permitindo que os assírios conquistem a cidade. Você se lembra de Abacuque? Quem se lembra de Abacuque? Quem se lembra do capítulo 1 de Abacuque? Que Abacuque está revoltado com Deus. Ele fala: Senhor, eu não te entendo. Eu não te entendo, esses homens são ferozes, esses homens são assassinos, os caldeus são conhecidos como povo terrível, e nós somos tua herança. Nós que somos tua herança, o Senhor vai permitir isso? E ele está meio que bravo com Deus, está dizendo: Senhor, pelo amor, não deixa não, porque isso, porque aquilo. E aqui em Jeremias, que é exatamente um profeta que diante disso, também contemporâneo, no que estava para acontecer, Abacuque também, ele está dizendo aqui no capítulo 23, o Senhor falou assim: eu levantei os caldeus, para que fosse força disciplinar sobre o meu povo. Então, querido, quando a gente começa a ver uma desgraça acontecendo, por exemplo, numa nação, algumas coisas que estão acontecendo, a gente fala: Deus, onde o Senhor está? Deus está no lugar onde Ele sempre esteve. São nós que nos afastamos dEle. Somos nós que liberamos pecado dentro da igreja, dentro da nossa casa, na nossa vida. Somos nós que não tivemos atitude e concordamos. Somos nós que pegamos a bênção que Deus nos deu e fizemos dela um amuleto. Somos nós que hoje, abençoado com tudo que temos, não temos tempo para Deus. Aí Deus permite que um caldeu assuma o governo. Aí Deus permite que haja um problema com a gente. Sabe para quê? Quem é dele, Ele vai tratar. Coisa horrenda se refere a algo extremamente reprovável. Deus diz: vou fazer coisa horrenda. Deus observou que os profetas de Jerusalém estavam em adultérios. Profetas. A nação se tornou como Sodoma e Gomorra. Por isso merecia o mesmo julgamento daquela cidade. Deus está dizendo no verso 15, que ele se refere, e usa uma palavra, uma expressão aí, a losna e águas de fel, se refere à amargura de envenenamento. Deus está dizendo: o que vai acontecer com vocês, vai dar um amargo, vai dar algo em vocês, como alguém que toma fel. Alguém já tomou fel aqui? Sabe do que eu estou falando? Aquela água ruim, amarga, que desce, horrível, mais horrível do que óleo de figo de bacalhau. Quem tomou aqui sabe o que eu estou dizendo. Aquilo, óleo de figo de bacalhau, para nós é fichinha. A coisa é terrível. Deus está dizendo: vocês vão sentir isso aí. E nós encontramos o Senhor falando no verso 16, quando Ele fala de vaidade. O termo vaidade aqui é usado para descrever a futilidade daquilo que eles estavam vivendo. Irmãos, isso preocupa. Porque quando eu falo isso em 2023, pode ter que alguém fale assim: ah, não tem nada a ver, esse cara está nessa aí ainda. Está nessa aí ainda. Deus está dizendo: vocês passaram a viver e dar ouvidos àquilo que é fútil. Fútil. Então sabe o que a gente encontra hoje, irmã Lourdinha? As pessoas aplaudindo um certo cantor mundano, que não tem nem não sabe nem o que ele é, as pessoas estão lá. Tem gente colocando fundo musical dos seus posts de gente desse camarada aí. Aqui, ó. O que é que está dizendo? Aí Deus está dizendo que esse povo menosprezou de tal forma que eles adotaram para a vida esses hábitos. E sabe o que é interessante aqui, meus irmãos? Você deve saber de quem eu estou falando. Levantaram-se lá atrás alguns dizendo: tem nada a ver. O que nós assistimos recentemente aqui no Brasil, por exemplo? 2 ou 3, tem mais do que isso, né? Começando a dizer até agora que a teologia agora tem cor. Agora inventaram que a teologia tem cor.
Agora está chegando no Brasil uma teologia de outra cor. Eu não conheço isso, eu conheço a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Agora tem gente falando que não pode cantar um hino mais alvo que a neve. Agora está dizendo que nós temos que permitir ser a igreja inclusiva. Igreja inclusiva sempre deve ser. O que não pode ser é a igreja ser tolerante com o pecado. As pessoas podem entrar, podem sentar, podem ouvir, pode estar o tempo que quiserem, mas a partir do instante que ela quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela traz para a sua vida a palavra de Deus como regra de fé e prática. Agora, se quer viver em pecado, a gente pode proibir a pessoa de entrar aqui? Não, entra aí. Mas ser parte do corpo de Cristo é diferente. O que Deus está dizendo? Que esses falsos profetas aqui garantiram esperança. Você conhece alguma coisa assim? Já leu alguma coisa assim? Tem visto algumas coisas assim? Verso 18, o conselho de Deus para eles estava liberado, mas eles optaram em fazer aquilo que lhes dava na telha. O conselho de Deus aos ouvintes de Jeremias não era de paz, mas de um julgamento. Então eles não queriam Jeremias perto. A tempestade que Deus fala no verso aqui, e também em Isaías 29:6, está simbolizando aqui juízo de Deus. Juízo. O capítulo 23, quando Deus fala assim, uma tempestade está chegando, Deus está dizendo que o juízo dele está chegando. Quando se fala em tempestade, você pensa o quê? Algo terrível. Sim ou não? Trovões, relâmpago, vai cair as coisas, morrer pessoas, enchente. É exatamente isso. E quando Deus fala aqui sobre o coração, ele fala, eu sei os pensamentos que tenho, os pensamentos que tenho para vós, e ele fala também os propósitos dele que ele vai trazer sobre a nação. Ele está dizendo que ele está consciente do estado que estão vivendo, e que os propósitos dele, do que eles estavam exacerbando na vida, isso de fato era a causa, e Deus os conhecia. Verso 21 e 22, o Senhor está dizendo nesse texto que um profeta genuíno deve ser mandado por Deus para uma palavra vinda do Senhor. Mas sabe o que acontece? Se encontra hoje pessoas dizendo, Deus me levantou, Deus falou comigo. Aí você olha e vê que a pessoa não tem sequer compromisso com Deus. Deus está dizendo, esse tipo de gente não foi eu. De novo Deus está falando. E o texto nos fala nesses dois versos, que um profeta genuíno de Deus chama o povo para o arrependimento da maldade e renovação da fé. Agora veja, irmãos, o que a gente escuta muito hoje? Pega pesado, chicote, agora o termo, né? Chicote, cajadada, não é assim que fala? Nossa, o cara só dá cajadada, é um João Batista, até apelidos põe nos homens e mulheres de Deus. Só que o que Deus está dizendo para nós é que os verdadeiros líderes dele devem sempre trazer o povo ao arrependimento, uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos diga, sabe, que nos coloque no ponto de dizer, eu preciso mudar, eu preciso renovar minha fé com o Senhor, eu preciso renovar minha vida com o Senhor. O que é mais tolerante, mais prazeroso? A gente chegar aqui e dizer, olha, Deus te ama, Deus gosta de você, e vamos cantar um hininho aqui, tal, e está tudo bem, abraça o teu irmão, e olha, quando você quiser, viu, você larga da amante, tá bom? E você, quando quiser, você larga do amante, tá? Mas não tenha pressa não, viu? Vai usando aí a sua vidinha errada, a hora que Deus tocar no seu coração, você vai, pastor, você vai falar sobre... Mas é o que Deus está dizendo aqui, que o profeta deveria de falar de Deus para ele trazer os arrependimentos. Isso não enche púlpito, templo, pelo contrário. Isso aqui foi uma prática que também aconteceu lá. As pessoas preferiram ouvir a voz da perdição. Verso 23 e 24. Começa com perguntas retóricas sobre as coisas que Deus estava falando com eles, com as perguntas em contraste das coisas da natureza se semelhando o que Deus ia fazer. Por exemplo, a tempestade. Aqui Deus está dizendo, é juízo. Se Deus falasse para você hoje assim, ei, tu entrarás numa tempestade, porque eu estou enviando... O que você pensa? Você vai pensar numa tempestade dessa aí? Não. Se eu conheço alguns membros da minha igreja, alguns já iam desmaiar, começar a chorar. Eu falei, irmão, eu não quero nem estar perto, hein? Se eu conheço alguns aqui,
já foi, filha. Já foi. Plantou, tal. Não. Segura o filho que é teu. Deus está dizendo nessa sessão que Ele, a sua ação, está tipificada, porque eles trouxeram para dentro de Israel Baal. Irmão, não cause estranheza a gente ouvir isso. Não cause. Você fala assim, como que alguém pode trazer para a sua vida coisas que são contra Deus? É só dar uma olhadinha que você vai compreender. Deus está dizendo nesses versos que nada ficou oculto a Ele e nada passava desapercebido. Nada. Quando você estiver lendo o livro de Neemias, possivelmente no capítulo 7 ou 9, você vai encontrar um sacerdote que tolerou, se não me fala, é Eliasibe, que sem que Neemias soubesse, ele permite que Tobias use uma câmara do templo. E sabe o que esse Tobias levou para o templo? Neemias é pós-cativeiro. Esse Tobias levou ídolos pagãos de volta para o templo que estava sendo reconstruído. Mas Neemias sentou o aço, jogou tudo para fora. Porque tem hora na vida, irmão, que a gente precisa literalmente pegar com as nossas mãos e colocar para fora aquilo que não presta. Se você não tomar essa atitude na sua casa, como mulher, como mãe, como esposa, como marido, como pai, como obreiro, você vai permitir que as coisas de Baal reinem dentro da sua casa. E Deus está pontuando isso com eles. E Deus está dizendo para eles que esses profetas eram sonhadores. Aliás, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Cuidado com os sonhadores, profetas sonhadores. Porque esses profetas sonhadores não falam em meu nome. Versos do 25 a 27 fala sobre mentiras, referindo-se à palavra que esses homens... Você está me ouvindo falar todo esse tempo sobre sacerdotes, sobre mentiras e condenação? Porque o capítulo inteiro fala, é Deus dando nome aos bois. Repete comigo, é Deus dando nome aos bois. Não é simplesmente vai chegar porque que chegou. Tem gente que é muito cara de pau. Não sei o que está acontecendo. Sei que Deus permitiu que acontecesse comigo. Não sabe. Não sabe. Dá uma olhada no padrão de vida. Nos últimos anos, quantas pessoas que vieram falar algumas coisas, agora Deus tratou, Deus falou, aprendi, agora vai, agora Deus me deu, agora Deus abençoou, nunca mais. Nunca mais. Eu aprendi que essa palavra nunca mais, a gente precisa tomar cuidado quando fala com ela. Não sei o que está acontecendo, irmão, não sei. Não sei porque que o meu casamento foi para o buraco. Você não sabe, santo? Não sabe mesmo? Não sei, pastor. Eu não sei porque eu não estou sentindo mais Espírito Santo. Não sabe. Deixa eu dizer, você não vem nem no culto de oração, você não lê Bíblia, quando vem está dormindo. Outro dia a gente estava aqui no culto, na hora da palavra. E levamos um susto quando chegamos em casa. No meio do momento do culto que estava aqui, uma pessoa que estava aqui estava postando coisas, bobagem na hora do culto. Na hora do culto aqui, estava aqui dentro. Coisa que não tinha nada. A palavra sendo pregada, eu falei, meu Deus, me belisca. Por que não é possível? Sonhadores. Aí quando você vai falar, não creio nisso, não é isso. Você já reparou que as pessoas não querem mais ouvir uma palavra que chama atenção? Não pode ser de Deus isso aí. Não é de Deus isso. Nossa, mas é muito pesado. Mas quem que disse que o reino dos céus é porta larga? O que a Bíblia fala como é a porta de salvação? Quem sabe? É o quê? Fala para o teu irmão. Se liga aí, irmão. Larga é a porta da perdição. E estreita a porta de salvação. Quer viver só no somebody love? Vai, Tarzan. Vai. Depois não chora não, viu, neném? E nem pastor, não te conheço não, filho. Que ficar ruim, nem sai fora. Se queimou agora, no dia do juízo. Pastor Cleber me conhece. Conheço não. Você era aquele que aparecia de vez em quando lá, traíra, viu, Jesus? Sabe, querido, a gente precisa se alinhar. E ainda que não goste, e não espere que eu vou receber aplausos por esse estudo, principalmente de hoje.
Porque o que mais está sendo aceito hoje é: vinde como estáis e fique como está. Crentes que estão vivendo juntos e não querem se casar, amasiados, estão tomando ceia. Mas não é que por alguma causa, não, é porque eles não querem abrir mão de alguma coisa, então por isso vivem nesse tipo de erro. Ah, pode esperar que amanhã eu vou tomar bordoada. Por que você não quer casar, irmão? Sabe como é que é, não sei o que, tal. Ei, não entendo você. Você quer viver como diante de Deus? Uma das coisas que eu acho absurdo, não, porque se fizer isso, vai perder a pensão disso, pensão daquilo. Pelo amor de Deus, tome vergonha. Você quer entrar no céu com falcatrua, você quer mentir para o governo, quer mentir para o INSS, quer mentir para o patrão, quer mentir para isso, e quer tomar ceia do Senhor Jesus. Não, não pode. Deus está dizendo nesses versos que esse cumprimento dessa palavra, quando ele fala, cuidado com o coração dos profetas sonhadores, Deus estava dizendo, cuidado com falsos profetas com problema de caráter, de mentiras e de engano. O engano desses homens era algo tão terrível, que eles estavam ministrando sobre o povo, que o povo deixasse de seguir a Deus e seguisse a Baal. Estavam dentro do templo. Aí você começa a entender hoje, por que quando os babilônicos entraram, o templo foi quebrado? Porque o templo já não era mais de Deus. Eles estavam tratando o templo como se fosse qualquer coisa. Verso 29 e 30 está continuando a falar sobre sonhador, e aí ele usa uma expressão que a palavra de Deus, ele fala sobre como a força do fogo e de um martelo. O que isso quer dizer? Que o bater dele, o cumprir dele é semelhante ao fogo quando entra e destrói, e quando o martelo que é lançado sobre algo, ele quebra tudo. Verso 30 e 31, Deus chama esses homens de ladrão, porque eles furtam a palavra, o conhecimento de Deus, e continuam deturpando as mensagens do Senhor. Esses falsos profetas, eles continuavam falando por si só. Veja, desde o capítulo, verso 1, Deus está dando a razão pela qual ele iria tratar. O 32 está dizendo que esses falsos profetas, porta-vozes de Deus, continuavam iludindo o povo. Iludindo. Irmãos, vamos aqui para nós. É cada coisa que o povo quer. Se nós fizermos aqui uma reunião, 7 dias de oração, todos os dias, para estarmos aqui 4 horas da manhã, ainda que entre no serviço às 6. Acho que o povo está nessa? Mas se eu falar, serão 7 dias em que o profeta Nércio da Capitinga vai aqui e vai fazer, pastor, estou aqui 3:30 da manhã, quem que vai abrir a igreja? Estou aqui. Porque o povo quer esses falsos profetas, gosta disso. Mas quando você abre a palavra e fala, assim diz o Senhor, endireitai as vossas veredas, limpai os vossos caminhos, andai segundo a minha palavra, se afaste da roda dos escarnecedores, isso não. Verso diz também sobre leviandades, revela o caráter. Irmãos, não quero ofender ninguém aqui não, mas cá para nós, quantas conversas e comportamentos levianos hoje? Quantos? No nosso meio, não estou falando aqui, no geral. Posturas levianas, ações de perversidade, crentes desejando o mal do outro, vingança, agindo com sentimentos de, Deus há de me dar saúde para ver você esganado igual um piolho. Eu estarei, Deus me dê saúde, para que eu veja ele caindo do pé de abacate, e não sei o quê. Que isso, irmão? Que isso, irmã? Onde você está aprendendo essas coisas? A nossa mensagem, a mensagem que o Senhor está dizendo aqui pelos profetas, era para ser uma mensagem que corrigisse a língua, corrigisse o proceder,
E perceba que eu estou falando desde a semana passada com quem deveria de dar exemplo. E não estavam dando. Quando o Senhor fala, ainda nesse verso, de torcer, significa que eles estavam invalidando a palavra e estavam manipulando a palavra em seu próprio benefício. Irmãos, como eu disse a vocês, de vez em quando chegam algumas coisas para mim que eu falo, não estou acreditando. Chegou ontem para mim um negócio que eu falei, poxa, é por isso que o povo cai. Os caras estão falando aqui, daqui a pouco já dá uma... tal, não sei o quê, e fala, ó, tem um cara aí agora olhando que está isso. Fala umas coisas, você fala assim, meu Deus, onde eles tiram algumas coisas? Mas sabe o que acontece? Você olha lá na hora. E as pessoas gostam. Porque o diabo sabe trabalhar no emocional das pessoas, na liberdade que as pessoas dão. Eu volto a dizer, será que tem alguém aqui nessa casa que ainda é pentecostal comigo? Mas escute, irmão, falso profeta não fala em nome de Deus. Não fala. Com todo o respeito, pastor Luiz e ao Guinaldo, tem alguns pregadores que para ir a alguns lugares, até é 10 mil reais. 10 mil reais. Outro dia, um pastor estava jantando comigo num congresso. Ele disse que ele convidou uma pessoa que é muito conhecida no Brasil. Ele tinha o hábito de fazer umas campanhas na igreja dele e levar uns pregadores. Ele ligou para um pregador muito, muito conhecido aqui no Brasil, principalmente da antiga para cá. A conversa no telefone foi assim: meu irmão, quanto tu vai me dar de oferta para eu ir aí, mais a minha passagem, mais hotel? Aí esse pregador falou algo, mais ou menos em torno de 3 mil reais. 3 mil reais, Jacira, para ele pregar uma noite. Sabe o que esse pregador falou? Por 3 mil reais eu não levanto meu traseiro de casa. Isso eu ganho aqui na minha cidade pregando. Multiplica aí, Laura. Faça 5 pregações de 3 mil reais durante o mês. Quanto dá? Quanto dá? Aí o seu pastor está pregando aqui, os obreiros da casa pregam aqui, não sai um glória, não sai um aleluia. Aí vem um cara desse aqui, chora, dá glória, aleluia, é terra, é manto, é não sei o quê. E depois a tesoureira que sabe. Conta, fala o que quer. Às vezes eu fico olhando e eu falo assim, meu Deus, essa pessoa não vem para oração, não vem escola dominical, não congrega e quer ser... Aí vem um pastor de fora, ela acha que... Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto, para falar um negócio que não é errado aqui, eu me sinto... como é que chama o negócio lá, pastor Luiz, que o cavaleiro põe lá no pé lá? O estrivo. Eu me sinto o estrivo da sela do cavalo. Eu falo, mas está lá pedindo oração. E eu que conheço a ovelha não vem aqui. Aí quer que Deus fala, a partir de hoje você vai ser o galã das galáxias. Não vai não. Não vai não. Mas aí paga. Aqui, Deus está apontando profetas sonhadores. E está cheio disso no Brasil. Fernanda sabe disso. Está cheio disso. Para cantar 4, 5 músicas num culto, 5 mil, 8 mil, 10 mil, mais hotel, mais um carro blindado. Tem um aí que agora parece que ganhou um programa aí numa TV dessa brasileira que não merece respeito, que o camarim dele tem que ter camarão 7 barba e morango gigante. Quem gosta de camarão 7 barba aqui, diga amém. Quem gosta do morango gigante, diga amém. Com leitinho condensado, quem gosta? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Para você ter. E me chame se você conseguir também. Você está achando estranho? Pois eu recebi uma proposta dessa.
Eu recebi. O camarim precisa ter frutas. Como é que chama a fruta da rainha da Inglaterra, que agora não é mais rainha, morreu? Como é que é? Sabe, Alex? Como é que é, Vê? Não sei se é pitaia. Acho que é pitaia da rainha da Inglaterra. Tem que ter pitaia antes do culto. Mas a conta de luz da igreja está atrasada. A conta de água está atrasada. Mas o povo gosta. Então vai lotar. E ontem um pastor falou comigo a diferença de uma igreja e de movimento. O movimento é o que as pessoas querem. A igreja é o que as pessoas não querem. Por fim, queridos, o Senhor diz, o peso que eles estão trazendo sobre o meu povo. Eles estão dizendo que fui eu que falei. Verso 40, o Senhor diz o seguinte: a desgraça cairá sobre esses falsos profetas por um período longo, e o nome deles eu arrancarei da história. Posso ouvir um amém? Um amém foi fraco. Posso ouvir um amém? Para que o povo da internet saiba. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Quem está abençoado com essa palavra, diga aleluia. Aleluia. É? Pastor, o que isso tem a ver com os nossos dias? Abre teus olhos, só você ver. Abre teus olhos. Só que esses mesmos profetas, sacerdotes e reis desprezaram o que Jeremias falou. E chegou o dia. E eu fecho dizendo, o dia do Senhor está próximo. O dia da sua justiça está próximo. João Batista pregava isso desde lá de trás, arrependei-vos, e falava aí da raça de víbora. Se eu falar hoje, estou na capa. Não é? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se João Batista estivesse hoje, ele ia responder. É lógico que mas o cara já perdeu a cabeça. Pois é, João Batista perdeu a sua cabeça porque ele chegou no rei e disse assim: a mulher que tu possui é a mulher do teu irmão, isso é pecado. Aí Herodes andava por lá e por cá, olha, João Batista era pecador. Herodias odiava ele, por isso que a dança da menina, ela pede a cabeça de João Batista. Ele passava e dizia para o rei: você está em pecado de adultério diante de Deus, você tomou a mulher do teu irmão. O que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Você acha que João Batista estava preocupado com isso? Ele pregou a palavra. Você se lembra do seu Salvador chamado Jesus? As vozes que Jesus ouviu? Quem lembra-se desta mensagem? Parece que outro dia teve um pastor aí que postou algumas coisas assim, não sei se você viu. Parece que teve, porque alguns não, porque não era coisa da Anitta, então não repostou, né? Nem do... Enfim. Jesus está com as mãos amarradas, ouvindo sistema, mentira, inveja, inconsequência, omissão. A nossa salvação custou o preço de sangue de Jesus, mas não brinque com o sangue dele, não. Não faça o sangue de Jesus do seu jeito, nem do meu jeito, porque Deus é justo. Fiquemos em pé, em nome do Senhor. Amém?